Nesta aula, vamos refletir sobre a função pedagógica do Conselho Escolar. Essa função mobiliza um conjunto de saberes, valores, afetos constitutivos do ambiente da escola. Veremos que todos os sujeitos sociais são responsáveis pela prática educativa. Será visto também a contribuição do Conselho Escolar na construção do projeto político-pedagógico e no acompanhamento da aprendizagem dos estudantes. Bem, pessoal, a nossa reunião de hoje será diferente. É o nosso primeiro encontro de formação de conselheiros escolares e o nosso tema é a função pedagógica do Conselho Escolar. Quer dizer que agora farei o papel de professor? Não, Roberto. A função pedagógica do Conselho não significa que seremos professores. Eu sei, Rosa. Estava brincando. Mas o que significa mesmo a função pedagógica? A função pedagógica mobiliza um conjunto de saberes, valores, afetos constitutivos do ambiente escolar. Por isso, todos os sujeitos sociais, familiares, estudantes, professores, funcionários, gestores e comunidade local são responsáveis pela prática educativa. Mesmo que um professor desempenhe da melhor forma possível a docência, se o estudante não estuda e os familiares não educam e não acompanham a vida escolar de seus filhos, a qualidade da educação ficará comprometida. Por outro lado, se o estudante gosta de estudar, os familiares são presentes em sua educação. Mas, se o professor e a gestão escolar não desenvolvem um trabalho pedagógico comprometido com a formação ética, política e cognitiva do estudante, a qualidade da educação também ficará prejudicada. Portanto, é preciso que professores, estudantes, familiares, gestores, funcionários e comunidade local caminhem juntos, compartilhando objetivos comuns, expressos no projeto político-pedagógico. Podemos observar que o exercício da função pedagógica do Conselho Escolar se dá quando mobiliza e cria possibilidades para que as comunidades escolar e local reflitam sobre questões pedagógicas, fazendo com que cada um se sinta efetivamente partícipe dos processos educativos na escola. Na medida em que cada segmento assume uma atitude de corresponsabilidade para com esses processos, a educação deixa de ser algo exclusivo de alguns e passa a ser assumida conscientemente por todos. O processo educativo está presente em todos os espaços da escola, assim como todos aqueles que estão envolvidos com o cotidiano escolar. Por isso, é necessário que cada um descubra como seu papel pode contribuir para uma educação de qualidade. Gente, tenho ideia. Que tal sairmos da sala e ver como podemos melhorar nossa escola? O que cada um pode fazer para contribuir com uma educação de qualidade? O estudante, a família, o funcionário, o diretor, o professor e o representante da comunidade organizada ocupam um lugar social na escola, na sociedade e podem contribuir na condição de representantes, pensando ações inovadoras, ressignificando valores, mediando problemas e etc. Todos podem contribuir para a melhoria da qualidade da educação. Mas o que cabe ao Conselho Escolar? Ações do Conselheiro Escolar. Participar de todas as reuniões do Conselho Escolar, reunir-se com seu segmento para compartilhar ideias, informar as deliberações do Conselho, identificar necessidades e elaborar propostas, participar da elaboração do projeto político-pedagógico da escola, estimular a promoção de eventos educativos envolvendo as comunidades escolar e local, semana de artes, de ciências, gincanas, torneios esportivos, acompanhar a execução do calendário escolar, assegurando o cumprimento dos 200 dias letivos e das 800 horas anuais de efetivo trabalho escolar, estabelecido conforme o inciso 1º do artigo 24 da LDB. Discutir com seu segmento e demais conselheiros alternativas para promover o respeito às diversidades étnico-racial, gênero e pessoas com deficiências. Apropriar-se dos resultados das avaliações internas e externas da escola, com o objetivo de acompanhar e propor ações de melhoria da aprendizagem. Buscar a melhoria das condições de infraestrutura e materiais didáticos pedagógicos da escola. Acompanhar a execução dos encaminhamentos gerados no âmbito do Conselho Escolar. Debater sobre situações de convivência na escola, ajudando a promover uma cultura de paz. Participar de reuniões, cursos, seminários, fóruns e eventos promovidos pela escola e outras instâncias. A escola é um todo composto por diferentes partes que se articulam e interagem em prol de uma educação de qualidade. Essa unidade do trabalho educativo
se consolida na construção coletiva do projeto político-pedagógico. Como combinado na reunião anterior, eu trouxe o artigo 12 da LDB para debatermos, mas gostaria de destacar os incisos 6, 7 e 8. Como estamos falando justamente da qualidade na educação, acho de suma importância conhecermos este artigo. Artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de 6. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. 7. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. 8. Notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. Mas devemos lembrar que não basta apenas informar ou notificar a família sobre o desempenho do estudante. É importante destacar que o processo ensino-aprendizagem é muito mais amplo do que a divulgação de notas e resultados. O Conselho Escolar deve avaliar a qualidade da educação ofertada pela escola, sem perder a visão de todo o processo educativo, não devendo se centrar exclusivamente no desempenho do estudante. Assim, além da avaliação do desempenho dos estudantes, deve-se procurar estabelecer um cronograma que contemple as demais dimensões do processo educativo, tais como o contexto social, o processo de gestão democrática, as condições físicas, materiais e pedagógicas da escola e o desempenho dos educadores docentes e não docentes. Esther, você tem razão, mas temos também que nos preocupar com o processo de ensino-aprendizagem. Concordo com você, Aurélio. Ao se tratar da aprendizagem na escola, verifica-se que quando a transmissão de conhecimento é o único objetivo, o professor é visto como o único que detém o conhecimento. Nessa concepção, a capacidade de ver o outro, de captar a aprendizagem já existente no estudante, tende a não ser considerada pelo professor. Aurélio, por outro lado, numa educação emancipadora que busca a transformação da realidade, o conhecimento passa a ser fruto de uma construção coletiva e, assim, o professor é mais do que mero ensinante e o processo de ensino e aprendizagem adquire movimento de troca e de crescimento mútuo. Então vemos que nessa concepção, como o educador Paulo Freire tão bem desvelou, o processo de ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla. De um lado, o professor ensina e aprende, e de outro, o estudante aprende e ensina, num processo dialético, isto é, permeado de contradições e de mediações. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o processo de ensino-aprendizagem se caracteriza, portanto, como um movimento próprio de idas e vindas, de construções e desconstruções. Tem mais, Rafael. São inúmeras as variáveis que interferem nesse processo, tais como as condições materiais e as relações humanas. E toda essa complexidade deve ser compreendida e trabalhada por aqueles que constroem o cotidiano escolar. Portanto, o Conselho Escolar, na sua ação mediadora, precisa considerar os segmentos que participam desse processo de crescimento, especialmente o estudante e o professor. Assim, na avaliação do processo de ensino-aprendizagem, deve-se tentar superar a simples aparência e buscar a essência dessa atividade. Mas podemos fazer mais. Vejam, para ter-se a dimensão global de todo o processo, algumas perguntas poderiam indicar essa ação pedagógica do Conselho Escolar. São elas: em que contexto social a escola está inserida? Quais as condições físicas e materiais que a escola oferece para que o ensino e a aprendizagem ocorram com qualidade? Como a escola vem desenvolvendo a gestão democrática constitucionalmente estabelecida? Como acontece a formação continuada dos professores e dos funcionários da escola? Quais os instrumentos de avaliação que a escola utiliza para identificar a aprendizagem dos estudantes? Como os estudantes têm respondido às avaliações? O que a escola tem feito com os resultados do desempenho dos estudantes? Vale ressaltar
que, ao considerarmos esses questionamentos, o Conselho Escolar passa a ter uma atuação mais efetiva na dimensão do ensino-aprendizagem. Percebe-se que, no acompanhamento e avaliação realizados pelo Conselho Escolar, há de se considerar, além do produto expresso nas notas, menções dos estudantes, o processo no qual se deu essa aprendizagem, revelado nas condições da escola e na ação do professor, entre outros. Isso é muito importante, pois tendo esse panorama global do processo educativo, o Conselho pode auxiliar a escola na efetivação do seu compromisso em desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes, que são indispensáveis para a formação dos cidadãos. Então, se tomarmos por base todas essas questões apresentadas, poderemos auxiliar no desenvolvimento de uma educação emancipadora. Dessa forma, todo o processo educativo passa a ser relevante para a efetivação da aprendizagem, e esta aprendizagem passa a ser o resultado do esforço realizado por todos os segmentos da escola. Nessa ótica, torna-se importante destacar que o sucesso ou fracasso na aprendizagem é coletivo, ou seja, da escola como um todo. É bom lembrar que para avaliar algum objeto é fundamental que sejam estabelecidos critérios. Caso contrário, não se saberá o que olhar, o que observar e nem mesmo o que perguntar. Acho que todos nós entendemos o quanto somos responsáveis pelo processo de construção do conhecimento em busca de uma sociedade mais justa. Assim, no acompanhamento corresponsável do processo educativo, cabe ao Conselho Escolar identificar os aspectos a serem avaliados e quais os que podem ser considerados adequados ao trabalho desenvolvido. Gostaria de dizer que esta reunião de hoje foi muito produtiva e que todos nós, ao sairmos daqui, iremos com uma certeza de que o processo de construção da cidadania perpassa por cada um de nós, cidadãos do mundo. Como nos diz Paulo Freire, a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Tudo que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente.